Oi, gente, vamos para mais um vídeo. Gente, já vai deixando seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo e vamos para mais um vídeo. Gente, o fundo do poço vai te ensinar, tá? Existem lições que você só vai aprender quando você estiver no fundo do poço, quando você for humilhado por pessoas. Não adianta. Os momentos bons são incríveis, né? E são para você desfrutar. Mas os momentos difíceis são para você aprender. É por isso que na Bíblia vai dizer que é melhor a casa onde há luto, onde há casa que há banquete, onde há festa, onde há alegria. E quando a gente vê isso, a gente pode pensar, como assim? Não é bom não. Quem é que quer passar por luto? Quem é que quer passar por dor? Por mais que a gente saiba que luto, né, é uma coisa natural, é um ciclo da vida, faz parte da vida, ninguém quer perder ninguém, ninguém quer passar por dores, por situações desconfortáveis. Porém, são justamente essas situações desconfortáveis que nos fazem crescer. Então, observe muito bem cada coisa que você passar durante os momentos difíceis. Sempre que você se sentir no fundo do poço, observe quem é quem. Observe como as pessoas te tratam, porque essas pessoas estão mostrando quem elas verdadeiramente são. As pessoas, elas se mostram sem máscaras para pessoas que não podem trazer benefício nenhum a elas, principalmente financeiramente. Se você não tem o que acrescentar financeiramente, talvez você seja uma boa pessoa, seja amiga, seja carinhosa, seja uma pessoa incrível e tenha uma essência incrível. Porém, se você não tiver nada a oferecer, muitas vezes você vai ser pisado, você vai ser humilhado. E observe muito bem que te trata com humilhação no momento difícil da sua vida, no momento que você está por baixo. Porque essas mesmas pessoas, no dia que você estiver por cima, elas vão dizer que sempre te apoiou. Elas vão ficar ali no seu pé. Elas vão dizer mil e uma coisas sobre você. Então, assim, anota bem na sua memória. Não precisa anotar num papel, numa agenda, não. Mas anota na sua memória tudo isso. Não é pra você dar o troco, pra você dar vingança, porque, gente, eu acredito em Deus e eu acredito que Deus é justo, tá? Toda humilhação, toda dor que algumas pessoas nos fazem passar, essas pessoas vão receber. Não é eu que estou dizendo e nem estou falando com o espírito de vingança aqui. É porque a Bíblia diz que tudo aquilo que o homem semear, isso colherá. Então é por isso que você não precisa pensar em vingança quando você estiver passando por um momento difícil, porque às vezes tem pessoas que aproveitam que você está passando por momentos difíceis e faz coisas horríveis com você. E aí você pensa o quê? Se você não for uma pessoa que tem Deus no coração, o que é que você vai pensar? Ah, na primeira oportunidade que eu tiver, eu vou vingar. Na primeira oportunidade que tiver, eu vou fazer essa pessoa pagar na própria moeda. Porém, a Bíblia vai dizer: minha é a vingança, diz o Senhor. Está assim na palavra, escrito: minha é a vingança. Então, independentemente do que aconteceu com você, só tenha na memória para você não ser feito de trouxa. Para você não ser passado para trás por algumas pessoas que bancam as espertinhas, sabe? Então, tenha na sua memória justamente quem é quem. Para você saber como lidar com essas pessoas lá na frente. Porque se você é uma pessoa persistente, se você é uma pessoa que não desiste e que sabe muito bem o que quer, a vitória é certa. E se você botar Deus à frente de tudo, aí sim eu posso garantir a vocês que a vitória é mais certa ainda. Por quê? Porque Deus não erra, Deus não mente, Deus não falha. Se você coloca Ele na frente, se você pede para que Ele abençoe seus planos, e se Deus te dá força para você continuar, uma hora você vai vencer, desde que você não desista. Porque o reino é tomado por esforço e qualquer coisa que a gente deseja nessa terra também é tomado por esforço. Então, lá na frente, essas mesmas pessoas que riram da sua cara, que humilharam você, que estão descredibilizando você, são as mesmas pessoas que vão tocar aqui no seu ombro e dizer: ah, eu sempre acreditei em você. Ah, eu sempre soube que você é uma pessoa que tinha potencial. Tem gente até que reconhece o nosso potencial. Tem pessoas que reconhecem que a gente tem potencial, que a gente tem habilidade, só que elas não vão nos ajudar. Só que essas pessoas não vão reconhecer porque elas não querem, né, entender assim que a gente tem o nosso caminho e essas pessoas não querem que a gente trilhe o nosso próprio caminho. Essas pessoas, elas querem que a gente continue no mesmo nível delas. Tem pessoas, gente, que está num certo nível e essas pessoas já colocaram na mente delas que elas não querem avançar. Elas não querem crescer e também não querem que você cresça. E se você se agarrar a essas pessoas, no que elas pessoas dizem e tudo mais, você vai continuar ali estagnado. Eu entendi que alguns cortes de laços na minha vida era livramento, porque ou eu me afastava dessas pessoas, ou Deus me tirava de perto dessas pessoas, eu nunca ia avançar. Então, assim, eu sou muito grata a Deus por muitos momentos de fundo de poço que eu passei. Agora eu não tô passando um momento de fundo de poço, mas assim, emocional no caso, né, espiritual, porque eu tenho cultivado muito autocuidado, buscado a Deus. Mas eu tô passando um período difícil, né, que é o período puerpério, onde eu ainda estou me adaptando à rotina com meu filho, bebezinho, onde eu estou ali no modo quase sobrevivência, né? Eu não estou, muitas das vezes, fazendo algumas coisas que eu gostaria de fazer, porque eu estou priorizando meu filho e tá tudo certo, porque é fase e de fato eu estou certa em priorizar ele, né? A maternidade só é difícil de fato para quem é uma boa mãe, tá tudo certo. Mas eu não digo a vocês que é uma coisa muito fácil.
E eu sei que Deus tem me amparado, principalmente nesse momento que eu estou sem rede de apoio, né? Eu estou sem alguém para estar me ajudando no dia a dia dentro de casa. E eu tenho me esforçado ao máximo, né, para dar conta da casa, para dar conta do meu filho, para deixar que nada falte pro meu filho, mas também para que eu não negligencie a casa, gente, porque nos primeiros meses, meu filho tá com 6 meses agora, e agora sim eu posso dizer que as coisas estão ficando um pouco mais fáceis. Eu consigo arrumar a casa um pouco melhor, né? Muitas vezes eu ainda fico naquele dilema quando meu filho dorme, será que eu devo dormir para descansar? Ou eu devo arrumar a casa para a casa não ficar uma bagunça? Às vezes eu fico naquela, sabe? Mas eu ainda tenho alguns momentos a mais de descanso comparado ao começo, porque o começo foi muito difícil, gente. A privação de sono é uma coisa que de fato desgasta. E tirando tudo isso que eu passei, de privação de sono, desgaste de adaptação de rotina, eu fui muito maltratada por palavras em alguns momentos do meu puerpério. Eu não quero citar nomes aqui, dizer por quem eu fui maltratada, o que aconteceu, porque assim, gente, passou. E eu acredito que algumas coisas a gente tem que levar somente a Deus, sabe? Não cabe ficar falando aqui em vídeo sobre isso, porque o propósito do vídeo não é ficar falando de A e B, é ficar falando aqui pra vocês a respeito de aprendizados que eu tive. Eu acho que esse canal é pra trazer aprendizados, é pra fazer as pessoas refletirem a respeito da vida delas, sabe? A respeito das coisas que acontecem. E também para dar uma força, para dar um ânimo para pessoas que estão passando pela mesma situação que eu. Talvez tenha mães aí, né, ou pais que estejam passando pelo puerpério. Muita gente pode dizer, ah, pro pai é fácil e tudo mais, mas os pais também têm sua preocupação, os pais de verdade, tá, gente? Não são esses homens que fazem filho e abandonam a mulher fisicamente, abandonam financeiramente, abandonam emocionalmente, não. São homens que de fato têm responsabilidade afetiva, que ama sua mulher, que ama seu filho, que protege, que zela. Para esses pais também não é fácil a adaptação, né? E se é um homem que está assistindo esse vídeo e você é pai, né, ou você conhece, né, ou tem uma mulher com filho pequeno, é muito importante que, se você puder, mostre esse vídeo a ela, ou então fale para ela que ela está fazendo um bom trabalho, que ela é importante. Vocês não têm noção do impacto que algumas palavras têm, principalmente em alguns momentos do nosso dia, principalmente quando a gente está passando por uma barra emocionalmente, sabe? Quando a gente está passando por uma situação difícil emocionalmente, uma palavra, ela nos ergue, sabe? E a Bíblia vai dizer isso, que existem palavras que nos fortalecem, porque tudo é a respeito de palavras, gente. O mundo, ele foi feito através das palavras, né? Através da fala do Senhor Jesus, né, de Deus, foi que o mundo se fez. Então, assim, a palavra, ela impacta muito. Então, com a nossa língua, a gente pode construir bons relacionamentos, ou com a nossa língua, a gente pode destruir relacionamentos já consolidados. E a palavra lançada, ela não volta atrás. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente diz quando as pessoas estão passando por situações difíceis, porque certamente elas não esqueceram. A fase difícil vai passar, as situações difíceis vai passar, porém, as palavras ditas, tudo o que aconteceu vai ficar registrado na mente daquela pessoa. E principalmente palavras difíceis que têm um grande impacto emocional, essas sim, são ainda mais difíceis de sair da nossa memória. Por mais que a gente leve essa memória a Deus, por mais que a gente perdoe a pessoa e tudo mais, mas existem coisas que ficam, gente, porque perdoar não é você ter amnésia. Perdoar não é você esquecer, é você escolher deixar para trás coisas que não te levam para frente, é você deixar para trás cargas, sabe? Porque a falta de perdão é um peso que, se você levar adiante, né, na sua vida, você vai se sentir cada vez mais sobrecarregado. E eu acho que já tem muitas coisas, né, no dia a dia que a gente pode sobrecarregar, então a falta de perdão seria algo a mais pra gente meio que se sobrecarregar e que não valeria a pena a gente levar conosco, né? Então, a falta de perdão é isso, né? Então, assim, eu passei por muitas situações difíceis que, de fato, eu me senti no fundo do poço. Estou me reerguendo um pouquinho a cada dia. Tem dias que são mais fáceis do que outros. Tem dias que, de fato, gente, eu fico muito desanimada e eu fico pedindo a Deus força pra continuar. Que Deus, ele me ajude sempre, né? Me dando sabedoria para que eu saiba lidar com os diversos tipos de situação. Tem dias que são muito difíceis, sabe? E tem muita gente que tem aquele entendimento de que pessoas que buscam a Deus, pessoas que têm, às vezes, um conhecimento prático das coisas, têm uma vida mais fácil, têm uma vida mais leve. Essas pessoas não poderiam estar mais iludidas. Porque justamente por a gente ter consciência do mundo espiritual, por a gente ter consciência, né, de tudo, de fato, ter conhecimento das coisas, a gente acaba tendo mais tristeza no nosso coração.
Eu acho que em Eclesiastes parece que vai dizer que aquele que aumenta muito o seu saber aumenta muito a tristeza também. Não lembro, gente, como é que está realmente escrito na Bíblia, mas é algo assim, sabe? Que está escrito na Bíblia. Eu não vou lembrar o versículo também, porque eu estou em privação de sono por causa do meu filho, alguns dias sem dormir. Porém, eu sei que isso está escrito na Bíblia, né? Porque nos meus momentos devocional, no meu momento de leitura bíblica, eu lembro de ter lido isso. E é a maior verdade. Quando a gente tem consciência a respeito de algumas coisas, tem coisa que você não consegue mais engolir, sabe? Por exemplo, alguns relacionamentos, né? Tem pessoas que são tão tóxicas, tão difíceis. E quando você toma conhecimento, né, de joguinhos emocionais, do que uma pessoa tá tentando causar em você, algum mal-estar e tudo mais, você simplesmente joga a toalha, sabe? A respeito de alguns relacionamentos, você pensa assim, eu não vou insistir mais, sabe? Eu vou entregar pra Deus, insistir mais assim com as minhas próprias forças, né? Mas situações difíceis em relacionamento a gente tem que entregar para Deus, porque de fato só Deus, gente, pode fazer algumas coisas, sabe? Só Deus pra olhar pro coração de alguém e transformar, colocar o desejo no coração de alguém de mudar, de ser melhor. Isso é só Deus, né? Não existe nada que a gente possa fazer. O nosso amor, né, o amor que a gente sente por alguém, não salva ninguém. A única pessoa que pode se salvar é ela mesma quando ela decide a Deus, quando ela decide agir pelo certo. Mas isso é uma escolha individual que a gente não pode fazer nada, né? Eu acho muito injusto também quando uma mulher está passando por uma fase difícil no relacionamento e as pessoas culpam essa mulher. Mas porque você não faz tal coisa? Aí talvez o seu marido te amasse mais, ou teu marido seria mais atencioso, teu marido agiria certo contigo. Como se fosse culpa da mulher a postura do marido, sabe? Eu vejo que muita gente tem um discurso que culpabiliza muito a mulher pelas coisas que acontecem. Sendo que no fim das contas, a escolha está nas mãos do marido, sabe? O marido não é uma criança, né? Ele é um adulto que é independente e que ele também precisa escolher aquilo que ele quer para a vida dela. A vida dele, no caso. Se ele trata mal a esposa, se ele trata mal o relacionamento, ele é responsável por isso. A mulher, né, não tem nada a ver a respeito disso. E tem gente que joga a culpa pra mulher, tudo é da mulher. Se a mulher comporta mal, aí é da mulher, e realmente é. Mas se o homem comporta mal, é porque a culpa é da mulher. Se o filho comporta mal, é porque a culpa é da mulher. Tá, e as pessoas não são responsáveis pelas suas próprias ações? Então, será mesmo que tudo gira em torno da mulher? Será que mesmo que tudo de ruim que acontece é a mulher? Parece que as coisas boas que acontecem, o homem faz uma coisa boa, aí não é da mulher o mérito, né? É dele mesmo. Só que se o homem fizer alguma coisa ruim, aí o problema é da mulher? Tá entendendo que não faz sentido? Se o homem faz uma coisa boa, tudo bem. Realmente ele merece reconhecimento pela coisa boa que ele fez. Mas se ele fez uma coisa ruim, isso não é culpa da mulher. Ele tem que ser responsabilizado por aquilo que ele fez, sabe? Então, gente, observa, sabe? Observa como é que está a sua vida. Observa muito bem cada detalhe da sua vida para que você possa saber o que fazer lá na frente, se fortalecer. Ser justo também com as pessoas que te estenderam a mão quando você estava no fundo do poço, quando você estava passando por um momento difícil. Quem foi que te mandou mensagem? Quem foi que fez questão de te ouvir? Te ouvir de fato, não é te aturar. Porque tem pessoas que dizem, não, pode falar, eu tô te ouvindo, mas a pessoa tá assim, ó, com a maior cara de tédio, no mundo da lua, sem fazer questão de nada, e vai dizer que tá te ouvindo, mas essa pessoa não tá te ouvindo, ela não tá mentalmente presente, emocionalmente presente. Ela pode estar fisicamente do seu lado, fisicamente presente, mas na cabeça dela, tudo que você tá falando é tipo, nossa, que situação chata. Meu Deus, essa pessoa não para de falar, que pessoa chata, que pessoa que fala coisa chata. Tem pessoas que é assim. E o problema é quando isso acontece entre marido e mulher. Sabe, você escolheu essa pessoa, como assim? Como assim você não quer ouvir o desabafo de uma pessoa que você escolheu para compartilhar a vida com ela? Se você não suporta a pessoa que você escolheu conversar, desabafar, então por que você escolheu ela? Por que você tá com ela? Então, isso mostra que tem muita gente, né, em relacionamentos por comodismo. Não é por amor, não é porque tem consideração pela outra pessoa, é por comodismo. Porque tem pessoas que estão dentro do relacionamento pensando somente nas vantagens que essa pessoa possui ao estar dentro de um relacionamento. Ou seja, tá pensando em si, não tá pensando no outro. E isso, gente, traz muitos problemas, sabe? E tem pessoas que são assim. Enquanto você está ali passando por uma situação difícil, a pessoa pisa em você.
você começa a melhorar um pouquinho, começa a se tratar melhor, reconhecer um pouquinho mais o seu valor, aí a pessoa volta a te tratar bem de novo, né? Como se aquela fase ruim, como se aquela fase onde ela te tratou mal nunca tivesse existido. Eu não gosto disso, gente. E eu vejo que é o que mais acontece nos relacionamentos. Pessoas que pisam em você, tratam você mal quando você tá no fundo do poço. E aí, quando você melhora um pouquinho, né? Essa pessoa quer falar com você como se nada tivesse acontecido, como se, sabe, não tem um pedido de desculpas, não tem um pedido de perdão, não tem um reconhecimento, nada, nada. E ela simplesmente quer que você esqueça. Simplesmente diz, ai, deixa isso pra lá. Claro que essa pessoa tá pedindo pra você deixar pra lá. Não foi nela que doeu, né? As palavras, as ações que essa pessoa cometeu, não foi nela que doeu, né? Não foi o calo dela que apertou. Então é muito fácil, né? Quando a gente faz algo e a gente acha que simplesmente pedir desculpa é o suficiente e a gente pede pro outro esquecer. Claro que é fácil, né? Porque não foi a gente que sentiu a dor, não foi a gente que teve aquele dano, né? Então, gente, é uma coisa que eu acho que a gente tem que observar muito, sabe? A gente precisa se reerguer, a gente precisa fazer isso por nós. Porque se a gente não buscar a presença de Deus, fortalecimento em Deus, de fato a gente vai sucumbir, né? E a gente precisa se amar o suficiente ao ponto de não deixar com que isso aconteça. Então, se vocês gostaram do vídeo de hoje, gente, já vai deixando o like, se inscreve no canal e um beijo.